Bom dia, bom dia, bom dia. Olha só, já tomando meu cafezinho, convidando você para vir tomar um café comigo nesse momento onde a gente vai fazer a live Lidere com Fé. Vamos comigo? Convide aí as pessoas para virem com você nesse som aqui de uma cafeteria. Vamos juntas? Olá, Lica, bom dia! Deixa eu ir abaixando esse som aqui. Enquanto vocês estão chegando, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à nossa live Lidere com Fé. Eu tô aqui com o meu café e você, Lica, já tá com o seu aqui. Vamos tomar um café comigo e aproveitar para aprender. Hoje nós vamos falar como alcançar alta performance no trabalho com leveza emocional. Então a gente vai trazer aqui alguns conceitos de inteligência emocional mais aplicado à nossa alta performance no nosso trabalho. Deixa eu tirar o som aqui antes que o Instagram me barre. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas. Vamos convidando os nossos amigos, as nossas amigas, as últimas mulheres que você tem aí no seu direct, convide para estar aqui com a gente. Quem sabe ela tá já acordada, né? Já tá trabalhando e ela já consegue vir aqui com a gente tomar um café da manhã juntas, né? E eu tô aqui com o meu. E vocês, ó, já tô aqui com o meu café prontinho. Já deu tempo de levar meus filhos na escola, já voltei, já me preparei para entregar o melhor aqui para vocês hoje. Saudade de você, Lida, que bom que você tá aqui. Então vamos que vamos, pra gente não atrasar. Quem chegar atrasado vai perder o café quentinho, não é isso? Pois hoje a gente vai falar sobre por que eu dei o nome, né, da live Lidere com Fé. Porque a gente de manhã toma o nosso cafezinho e nós vamos aprender questões de liderança baseado no que eu acredito. Porque aqui o que eu vou trazer para vocês é fé e ciência. Então eu quero sempre juntar os princípios milenares, aquilo que é válido até hoje, que já passou por tantos testes, já passou por tantas pessoas e que são validados. Então a gente precisa aprender o que a ciência nos traz, as novidades, as inovações que a ciência nos traz para o desenvolvimento de comportamento humano e o que a fé também nos baliza, né? Vai nos dar uma base. Oi, Paloma, tudo bem? Bom dia, gente, seja bem-vinda. E com isso nasceu a live, que é pela manhã, Lidere com Fé. Então, todas as vezes que eu trouxer aqui uma live pela manhã, ela vai ter essa base, Lidere com Fé, ok? E aí, vocês já estão com o cafezinho de vocês? Fala aí pra mim se você já tá com o seu cafezinho e bora pra live de hoje, live de conteúdo. Eu gosto de trazer conteúdo de profundidade, eu gosto de raízes, eu não gosto de superficialidade, porque ali a gente acaba não aprende, mas não pratica. Então eu quero trazer para vocês conteúdos de profundidade e de prática. Tá todo mundo comigo aqui? Deixa o seu bom dia, o seu cafezinho aí, bora lá. E aí? Então, para hoje, nós vamos falar sobre alta performance e vamos entender o que é alta performance, o que tanto se fala sobre alta performance, principalmente focado à área de trabalho, que é a área que eu realmente entrego o meu trabalho. Então, muitas vezes a gente está buscando uma mudança de vida, né? Uma mudança de vida que vai impactar o nosso trabalho. Então, não existe mudança de vida sem mudança de comportamento e mentalidade. A Veida colocou já até aqui o cafezinho, que linda! Oi, Lu, seja bem-vinda! Falando nisso, né? Quando a gente fala de comportamento humano, então a gente está falando de desenvolvimento pessoal e profissional, nós vamos precisar entender que precisamos ali, nesse momento, mexer com os nossos comportamentos e mentalidade. Senão, não vai existir nada de inovação, não vai existir alta performance, não vai existir resultados. Então, já que a gente vai falar sobre alta performance para mulheres que querem conquistar isso com leveza e inteligência emocional,
Claro que a inteligência emocional ela vai ser a nossa base aqui, porque sem ela a gente não consegue sustentar nada nessa vida. E vocês vão ver ao longo dessa live que eu vou trazer essas informações e como de fato eu quero depois saber como é que vocês estão colocando em prática. Tudo aquilo que eu trouxer aqui, eu espero de verdade que vocês pratiquem, porque senão é mais um conteúdo e aí vocês vão ficar com obesidade, né, intelectual e nada vai adiantar, né? Olha aqui, quem mais? Doutora Amanda, bom dia, seja bem-vinda. Eu quero entender com vocês que hoje eu acredito que eu esteja falando com mulheres ali de 25 a 60 anos, que a gente tá tendo essa fase de maturidade, né? Saindo ali dos 25, a gente já tá trabalhando, e aí a gente entra nos 30, no 40 anos, onde eu fiz a minha transição de carreira, eu tive que olhar um pouco para trás e percebi que essa maturidade, ela nos ensina que a competição que a gente às vezes vem, sai da faculdade, ou sai de um curso, olhando para aquela competição, né, no trabalho, na verdade, essa competição, ela acontece de forma muito mais interna do que externa. Vocês concordam comigo? A competição que a gente tem é com a gente mesmo, é com a nossa mente, é com os nossos comportamentos frente aos desafios que a gente tem, ou frente também às oportunidades que a gente tem. E muito mais, hoje eu tô com 45 anos, mas muito mais do que a gente querer títulos, aplausos, o que a gente está buscando de fato como ser humano é aquela realização, é aquela superação, é de saber que conseguiu bater uma meta, que conseguiu atingir um objetivo, concretizar um sonho, e a gente busca essa clareza, essa percepção de que a gente está evoluindo. E de acordo com a neurociência, o cérebro humano, ele busca por crescimento, ele busca por superação, ele busca por aprofundamento. Então, a gente tem essa oportunidade de crescer mentalmente e, consequentemente, a gente se torna melhor a cada 1% do dia, né, do nosso dia a dia. Então, essa é o meu convite para vocês hoje. Olá, Adri, tudo bem? Lucélio, sejam bem-vindos. Me ajudem aí mandando os nossos aviãozinhos, compartilhando isso. Toda vez que você compartilha para outras pessoas que vai ser importante para esse conteúdo para ela também, você se torna um rio de abundância, né? Não fica aí travado só em você. Essa informação, você consegue fazer com que essa informação chegue mais longe. Então, convide outras pessoas, é só mandar o aviãozinho e você já consegue compartilhar e você se torna abundante na sua vida. Então, vamos lá. O mundo, ele ficou altamente competitivo, não é verdade? Pensando um pouco aí dos anos passados, das eras passadas, na era industrial, para a nossa era hoje mais tecnológica, mais de relacionamento. Então, hoje, nos nossos trabalhos, não adianta nada você falar que o seu trabalho tem qualidade ou que faz com amor, porque isso é o esperado. Então, isso não é um diferencial, concordam comigo? E isso também não vai te garantir que você vai sustentar o seu trabalho num mundo de grande transformação, num mundo que a gente chama hoje de mundo VUCA. Eu vou trazer alguns conceitos para vocês também aqui. No mundo VUCA, o que significa isso? É uma sigla em inglês. É um mundo volátil, é um mundo incerto, é um mundo complexo, é um mundo ambíguo. Por quê? Esses 4 conceitos, eles são usados para descrever o mundo em que a gente vive hoje. Um mundo que tem mudanças rápidas, com diversas facetas, certo? Agora diz para mim, como é que você acessa o seu potencial? Como é que você sabe que você está desempenhando o melhor de você? Escreve aqui para mim nos comentários, vem fazer parte comigo dessa live, não me deixe falando sozinha. Comenta aqui, como você sabe que você está acessando o seu melhor potencial?
Você consegue identificar isso no seu trabalho? Como é que você está acessando o seu potencial? Escreva aqui para mim. Será que você sabe essa resposta? Enquanto você compartilha aqui comigo, eu sei que você está tomando seu café, mas para o seu cafezinho, escreva aqui, participe comigo. Quando a gente fala de alta performance, se você olhar no dicionário, alta performance está dizendo sobre atuação, sobre desempenho. Então, são essas evidências sobre minha atuação, o meu desempenho, a gente gera conhecimento. Então, são as evidências desse desempenho, de conhecimento de uma pessoa em relação às competências profissionais que você tem. Olha lá, a Veida escreveu, eu não consigo saber. Perfeito, Veida, continua aqui comigo que eu vou te ajudar. Performance, então, ela é igual. Imagina na tua cabeça que você está fazendo uma conta agora, tá? Performance, imagina o P, ela é igual a potência menos a interferência. Então, vamos lá. Potência menos interferência. Eu agradeço a Deus todos os dias porque Deus colocou uma potência dentro de nós. Nós temos potencialidades de desenvolver competências, de desenvolver aquele talento que você tem, né? Então, entender a sua potência para desenvolver o seu trabalho, o seu negócio, é muito importante, porque é ali que você vai gerar o seu melhor resultado. Timothy Galway, ele é o autor dessa equação, e esse resultado é o resultado da excelência do desempenho. Então, nesse mundo, ele descobriu através de estudos nas quadras de tênis. Então, essa alta performance, a gente vê isso na parte de esporte, na quadra de tênis, e aí acabou se popularizando no mundo corporativo, no mundo do trabalho. E ele escreveu um livro chamado O Jogo Interior do Tênis, se vocês tiverem interesse de estudar um pouco mais sobre isso. Então, ele considera que cada um de nós nasce com um potencial para desempenhar qualquer atividade. E olha que legal. Então, vamos lá. Vamos começar agora com as práticas. Imagina uma criança começando a andar. Eu e você, quando começamos a andar. Então, a gente saiu da barriga da nossa mãe, a gente foi tendo uma estruturação óssea para a gente futuramente caminhar, não é verdade? E a gente acaba desenvolvendo o quê? Uma habilidade de equilíbrio. E essa habilidade de equilíbrio, ela é nata nossa, não é? E à medida que a gente vai crescendo, existe essa habilidade que está dentro de nós, uma potência dentro de nós. E se a gente não for desenvolvendo ela, nós vamos enferrujando. Oi, Lucélio. Você quer o nome do livro? Chama O Jogo Interior do Tênis, tá? Então, voltando, nessas habilidades que a gente está falando aqui, de uma habilidade de equilíbrio, a gente tem ela nata, ela é uma potência dentro de nós. É como se a gente colocasse só mais um foguinho ali para ir desenvolvendo, para ele crescer a chama, né? Se a gente não usa isso, se a gente não desenvolve isso, isso se enferruja. E as interferências externas que vão vindo aí do meio ambiente, do ambiente que a gente vive, a gente pertence, essas interferências, o que seriam isso? O que são as interferências? O que interfere nesse desenvolvimento, dessa potencialidade? É tudo aquilo que vai tirar o seu foco do seu desempenho daquela atividade em questão. Imagina se a gente não auxilia, não potencializa aquela criança na hora que ela está aprendendo a andar. Em todo o tempo a gente fala, não, cuidado! E aí aquela criança se assusta e ela trava, ela não quer nem mais levantar do chão, né? Agora vamos dar um exemplo prático, um pouco com uma criança maior. Vamos imaginar que um pai, ele diz para a filha que está aprendendo a andar de bicicleta. Vocês estão indo junto comigo nessa consciência de educação que eu estou dando para vocês? Vamos comigo. Imagina um pai aí ensinando a filha a andar de bicicleta. E aí ele fala, olha, presta atenção, você agora está sem rodinha. Se você parar de pedalar, você vai cair. Agora eu falo isso de forma amorosa. Então, presta atenção, agora você está sem rodinha. Se você parar de pedalar, você vai cair. Mas agora, imagine esse pai falando num tom de voz
grosseiro ou assustador ou amedrontador, né? Aí ele pode falar assim: ei, presta atenção, agora você tá sem rodinha. Se você parar de pedalar, você vai cair, ei! Como é que essa comunicação entra na cabeça dessa criança quando ela está ali desenvolvendo o potencial dela nato? Será que o pai está tentando ajudar ou está gerando uma interferência? Prestar atenção? Vocês entenderam? Como é que a performance ela vai ser desenvolvida conforme a gente vai eliminando ou a gente vai vendo como é que essas interferências estão se conectando com o nosso desenvolvimento. E com o tempo, essa criança ela pode criar um julgamento no cérebro dela, na mentalidade dela, e isso vem de uma interferência externa. Só que aquilo passa a ser uma interferência interna. Aquela mente, ela fica julgadora, ela fica amedrontada e ela faz isso para a vida dela toda se ela não tem clareza disso. Aí a gente se transforma num crítico do nosso próprio desempenho. Então nós somos tanto potência quanto interferência ao mesmo tempo. Por isso que é interessante a gente entender quais são as nossas potencialidades para a gente desenvolver e entender quais são as interferências que estão nos prejudicando a avançar. Por isso que eu acredito no ser humano, eu acredito que nós somos pessoas perfeitas para serem desenvolvidas, para sair de um lugar onde você às vezes está tendo resultados não tão bons e ir para resultados que vão te trazer essa leveza. Como o nosso foco aqui é alta performance no trabalho, nós precisamos definir como é que a gente vai mensurar isso, como é que a gente vai qualificar isso, quantificar. Então, quando nós falamos sobre alta performance no trabalho, com leveza, a gente está falando que alta performance é igual resultado, mais aprendizado, mais realização. Se você não atinge essa equação, você não gera bons resultados, você não gera aprendizado e você não se sente realizado no seu trabalho, você não está tendo alta performance. Só que eu quero desconstruir uma coisa aqui com vocês. Alta performance não é fazer mais. Sabe aquela ideia que você fala assim, puxa, se eu ficar trabalhando até 11 horas da noite, eu vou me desdobrar, eu tô virando a noite tempo a tempo, eu vou ver mais uma pessoa cansada e não produtiva. Então, a alta performance, ela não é fazer mais. Na verdade, é o contrário disso. É fazer menos e melhor, alcançando melhores resultados e gerando a sua satisfação. Fez sentido para vocês até agora, gente? Me conta aí. Até agora tá fazendo sentido? Me dá um joinha, comenta alguma coisa. Pra eu saber que vocês estão aqui comigo. Eu vi que a Natici Alone entrou, seja bem-vinda. A Hello Moreira entrou. O Renato, oi Renato, tudo bem? Que bom que você entrou. A Silvia tá aqui comigo, minha aluna, Adri. Muito bom, gente. Vai dando aí um joinha, vai comentando aqui comigo, que eu não gosto de ficar aqui sozinha falando, não. Vamos lá. Vamos seguindo. Ah, o Lucélio escreveu fantástico. Aí, isso aí, bora. Então, um trabalho com alta performance, ele será aquele que vai produzir. Primeiro, ele produz resultado, primeiro pilar. Segundo pilar, ele gera aprendizado para melhores resultados no futuro. Então, nem sempre a gente vai ter aquele resultado no aqui e agora. E o terceiro pilar é a fonte de realização pessoal. Então, qual é o significado do aprendizado? Então, eu produzo o resultado, eu gero aprendizado e eu crio uma fonte de realização pessoal. Tô gostando do Lúcio, hein? Tá anotando minhas dicas, né, Lúcio? Muito bom. E tudo começa com uma pergunta. O que você quer? O que você quer? Parece ser uma pergunta simples, não é? O que você quer? Tô perguntando para você. E aí, faz de conta que você tá participando de uma mentoria aqui comigo e eu te pergunto, e o que você quer de fato? O que você quer para o seu trabalho? O que você quer para o seu negócio?
E é nessa pergunta que vai morar a fonte da sua motivação. O que realmente importa para você. E aí, consequentemente, o que você quer conquistar. E aí, como você vai conquistar é depois, né? Que a gente fala de estratégias depois. Então, a consciência dos nossos motivadores, aquilo que realmente é importante para você, seja, vamos lá, o que é importante para mim, às vezes não é importante para você. Então, vamos imaginar que a sua importância hoje está no seu status, está no seu reconhecimento, no seu retorno financeiro, na qualidade de vida ou no seu crescimento intelectual. Isso é fonte de energia de realização. E o que vai te colocar nesse movimento, naturalmente, e vai te gerar foco para você acessar o seu potencial. Olha que incrível. Quando eu entendo isso, qual é a minha fonte de energia realizadora, eu vou me movimentar, então eu vou acessar esse meu potencial para gerar resultado, para gerar aprendizado e vou sentir a minha realização pessoal no meu trabalho ou em qualquer área da minha vida. A vida, gente, tô falando com adultos aqui, né? Então, a vida, ela vai mudar, você mudando ou não, né? E a inteligência emocional é a bola da vez. Essa é uma das habilidades mais valorizadas no mercado de trabalho. Seja você empreendendo, seja você como um gestor, uma gestora, seja você uma executiva, seja você um empresário. Essa habilidade, e eu vou contar para vocês como é que isso funciona, a inteligência emocional, ela é uma das habilidades mais valorizadas em qualquer mercado de trabalho, em qualquer papel que você exerça. Olá, Igor! Que bom ter você aqui. Um grande empresário, né, Titeri? Então, a gente escuta essa frase, a gente contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. E agora, se você só investir toda a sua competência técnica no seu negócio e não gerenciar seus comportamentos e emoções, você não vai muito longe. O Luciano escreveu assim: fantástica sua exposição sobre alta performance. Sou autor de livro de liderança e traz de alta performance nas áreas de liderança, comunicações e relações humanas. Muito bom, parabéns, que legal, Lucélio. Vamos lá, vamos juntos. Quando a gente pensa sobre essa contratação pelo currículo e demitir pelo comportamento, realmente isso é muito verdade. Eu vou contar um caos aqui para vocês, bem rápido, do que aconteceu quando eu trabalhava na área corporativa. Nós tivemos uma copeira muito profissional, ela sabia as técnicas de servir o café pela direita, pela esquerda, de como apresentar, como arrumar a copa, como deixar as coisas organizadas. Então, uma pessoa querida, muito proativa. Só que, o que aconteceu? Um dia nós estávamos numa reunião e o meu diretor fez uma brincadeira ali com ela, e não foi uma brincadeira de mau gosto, porque eu estava junto. E ele brincou, ele falou: nossa, esse cafezinho tá quente, ai que gostoso, tá mesmo quente? Ele fez um tipo de questionamento assim, mas com um tom de brincadeira. E naquele momento, ela jogou o café quente nele. Aquela mulher, ela foi demitida instantaneamente, independente se ela tinha técnicas de servir, não adiantou. O comportamento dela gerou um resultado muito negativo para ela, né? Igor, sou fã desde a tese. Poxa, Igor, a gente precisa bater um papo, hein? Bora lá. Então, quando nós falamos hoje de gestão das emoções, não é só sobre inteligência, né? Oi, Silvia! Que saudade, Silvia! Seja bem-vinda! Quando nós falamos, então, sobre gestão das emoções, não é só sobre inteligência para o nosso negócio, para a nossa carreira. A inteligência emocional é algo mais conceitual, vamos dizer assim, mas na prática, no vamos ver, a gente precisa fazer uma gestão efetiva das nossas emoções frente aos desafios, frente também às oportunidades. E por que gestão? Vamos lá, se você vai no dicionário, gestão significa planejar,
organizar, dirigir, administrar, controlar, né? Se você não administra bem, se você não colocar eles para funcionar bem, você não vai ter o resultado que você quer. E exatamente como numa empresa, exatamente como no negócio, se você não faz gestão do seu negócio, se você não faz gestão das suas emoções, você vai ter os resultados dessa consequência. Então, mais do que nunca, a gestão do seu negócio, ele é fundamental. Além do produto, do serviço que você oferece, é crucial. Gente, presta atenção nisso. Pensar em como posicionar sua marca, como elaborar estratégias, definir preço, cultivar uma imagem forte, gerar uma boa experiência para o seu cliente. Hoje a gente tem falado muito sobre a experiência do cliente. O posicionamento do seu negócio é importante e ele vai refletir na sua marca, nos seus valores. Então, gerenciar o seu negócio é primordial, assim como gerenciar as suas emoções no seu negócio, na sua carreira. Concordam comigo? Diz pra mim. Oi, Gláucia, Coliseu Yolanda, Colice, né? Yolanda Colice tá aqui comigo, muito bem-vindas. Concordam comigo, gente, que gerenciar o nosso negócio é importante. Gerenciar as nossas emoções também é. Então, não é apenas para o funcionário que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Você, como empresária, como empresário, como empreendedor, como empreendedora, é a mesma coisa. Se você não gerenciar suas emoções frente ao seu negócio, muito provavelmente você vai deixar resultados ou vai conquistar, né, essa consequência de resultado não tão positiva. E hoje eu atendo diversos profissionais, como dentista, personal trainer, psicólogas, advogadas, contadoras, corretoras, esteticistas, engenheiras. Mas o que acontece com esses profissionais é que eles não se enxergam como empreendedores, mas sim como profissionais liberais. E eles acabam valorizando muito a carreira técnica, certo? Oi, Tainara, bom dia. Muitos dedicam-se intensamente à sua formação. Então, por exemplo, eu tenho uma mentorada minha que é da área de saúde. Ela tem a formação, assim, uma das melhores, com os bambambãs da área técnica dela, mas o que de fato não estava gerando resultado para ela estava também na parte de gestão de negócio, ela entender que a profissão dela gera um negócio. E além de domar as emoções dela frente ao negócio dela. Só que essas pessoas que se veem como profissionais liberais e não se enxergam como empreendedores da área deles, acabam negligenciando a gestão do próprio negócio e das emoções frente a isso. Esse é o maior perigo. E o que acaba acontecendo é que os resultados ficam abaixo do esperado e não atinge alta performance com leveza. É aquele profissional que trabalha, rala e não tem os melhores resultados. Não gera alta performance. Então, a inteligência emocional, ela também desempenha um papel crucial, que é a capacidade da gente gerenciar as emoções e se posicionar adequadamente para o nosso sucesso profissional. E aí, gente, vocês estão comigo aqui? Me dê um joinha aí se tá fazendo sentido o conteúdo que eu tô trazendo para vocês. Calma que a gente ainda vai aprofundar mais ainda. Então, o que é importante a gente entender? Que impor não é o mesmo que se posicionar. Presta atenção nessa frase. Impor as nossas estratégias, por exemplo, com a equipe, não é a mesma coisa que se posicionar. Uma pessoa com inteligência emocional, ela sabe como se posicionar sem impor sua vontade sobre os outros. Essa é a chave desse segredo aqui, né? Não tem segredo nenhum, aqui é tudo claro. Então, como é que eu reconheço uma pessoa inteligente emocionalmente? Como é que eu reconheço, por exemplo, uma mulher, um homem inteligente emocionalmente?
tem um critério determinante. O que vocês acreditam? Como é que eu reconheço? Como é que eu percebo que uma pessoa é inteligente emocionalmente? E aí, me conta. Escrevam para mim. Bom dia, Gabi. Deus abençoe seu mês também. Me falem, gente. Só tem um critério determinante que nós conseguimos reconhecer e perceber uma pessoa inteligente emocionalmente. Escreva aí. Isso é bem interessante. Esse é um exercício para vocês. Escrevam aí nos comentários. Como eu consigo reconhecer ou perceber uma pessoa inteligente emocionalmente? Saber lidar sob pressão, a Tainara escreveu. Que mais, gente? Wendy. Que mais? Minha cachorrinha tá aqui, acordada agora. Escrevam aí pra mim. Gente, vocês estão preguiçosos. Bora lá, acordamos. Já deu 8 e pouco da manhã. Quando sabe lidar com as emoções, o que mais? Só tem um critério que determina. Quando a pessoa identifica o equilíbrio nas atividades do dia, pela facilidade de influência. Tô gostando, bora lá. Eu vou falar para você qual é esse critério determinante. Quando a gente reconhece, a gente percebe que uma pessoa é inteligente emocionalmente. Vou falar para vocês agora. É pela linguagem. É como ela coloca as palavras. É sobre comunicação. É sobre isso. Esse critério vai ser determinante para a gente reconhecer e perceber uma pessoa inteligente emocionalmente. E eu vou te falar. Quando a gente fala de comunicação assertiva, eu vou fazer algumas perguntas para você e responde aí na sua cabeça. Vamos lá, o primeiro critério sobre clareza. As pessoas entendem o que você quer dizer? As pessoas entendem o que vocês dizem? Ou as pessoas ficam sempre em dúvida? Às vezes a sua comunicação é dúbia, sabe? Quando você fala uma coisa para entender outra. Gente, corta isso. Tem que ser treinado. Vamos lá, sobre objetividade. Você fala necessário e sem rodeios? Ou você é aquela que fica dando mega de uma explicação para poder comunicar o que você precisa comunicar? Como é que é o tom de voz? Como é seu tom de voz? Ele é respeitoso? Ele é adequado à situação? E outra questão, sobre o seu posicionamento. Ele é assertivo? Ele é firme? Ele é confiante? Ou ele é duvidoso? Você deixa as pessoas... Sabe com aquela pessoa assim, que você não pode contar? Será? Como é que está sendo essa sua comunicação? E sua gestão emocional? Ela é mais empática? Você consegue manter a empatia? Você consegue respeitar a posição do outro? Você consegue respeitar aquilo que diferencia do seu? E aí, conseguiram imaginar? Vamos imaginar agora uma situação prática. Imagine que eu gosto de amarelo, tá? Vamos imaginar que eu tô aqui numa conversa e por acaso, a gente fala sobre cores. E eu falo pra você, nossa, eu amo me vestir de amarelo. Eu amo colocar uma cor amarela, eu acho que eu fico bem. E aí uma pessoa inteligente emocionalmente, o que ela fala? Puxa, você fica bem de amarelo, que legal que você gosta. Que bom que você já se identificou com essa cor. E como é que uma pessoa sem inteligência emocional, como é que ela comunica? Como é que ela se posiciona? Ah, não, eu prefiro vermelho, sabe? Não acho tão bacana essa cor. Pra gente branquinha, não gosto. Acho que não fica bacana. E o que ela comunicou nesse momento? Um egocentrismo, um individualismo. A pessoa não estava falando sobre ela. Então, ela se posiciona pensando no próprio umbigo. É como você olha o seu funcionário e você não consegue escutá-lo, porque você está ali gerando uma prática de combater o que ele está falando. Ele está falando sobre ele, não sobre você. Então, uma pessoa com inteligência emocional, ela não cria barreira. Ela não fala tudo o que ela pensa. Sabe aquela coisa que a pessoa fala assim, eu falo tudo o que eu penso mesmo. Tá errado. Isso não é inteligência emocional. Veida, eu na vida toda. Socorro. Pois bem, Veida, você está num momento de expansão de mentalidade, de crescimento. Por isso que eu falo que o nosso cérebro, ele foi criado para o nosso crescimento. Existe a neuroplasticidade.
que é a gente expandir os nossos neurônios e a gente vai ficando mais inteligente. Então, quando aquela pessoa fala assim, olha, eu falo tudo que eu sinto mesmo, Alessandra, se eu tiver que gritar com o funcionário, eu grito, se eu tiver que ser mal educada com o cliente que foi mal educado comigo, eu também sou, tá errado. Então, por quê? É nesse momento que a gente sabe se uma pessoa ela é emocionalmente inteligente ou não. E tem algo que a gente sempre fala, que o coração, né? A palavra de Deus fala em Mateus 12:34, pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, se o seu coração está cheio de egocentrismo, de individualismo, de escassez, se o seu coração está cheio disso, as palavras vão vir. Nós vamos soltar isso. Se você se posicionar em não falar tudo o que pensa, sabia? Se posicionar não é falar sobre o que pensa. Você não precisa falar o que pensa todo o tempo para todo mundo, gente. Sabe aquela coisa que a gente tem tipos de amigos? Aquele tipo de amigo que é pra balada, aquele tipo de amigo que é pra ir pra igreja, aquele tipo de amigo que é pra dar gargalhada, aquele tipo de amigo em que a gente chora as pitangas. Nós temos vários tipos de amigos. E nem sempre aquele que eu choro as pitangas é aquele que eu me divirto. Então, a gente tem que entender que não é o tempo todo e todo momento e para todo mundo que a gente vai falar as nossas verdades. Escolha onde você vai se posicionar. Palavras têm poder. Então, quando eu tenho uma comunicação, que eu falo que eu penso mesmo, que eu sou assim mesmo, vocês que têm que me engolir, na verdade, você está tendo uma comunicação tóxica. E talvez você está tentando recriminar alguém que tem uma comunicação tóxica e você está nesse lugar. Você está tendo uma comunicação egocêntrica, vitimista, defensiva. Já pensou? Parou para pensar nisso? Então, por que a gente precisa treinar a nossa inteligência emocional? Para que a gente possa gerar resultados com alta performance e leveza. Sai desse pedestal, né, dessa comunicação agressiva, dessa comunicação tóxica. Talvez você diga, bom, Lê, eu não sou daquela que fica falando, eu sou uma boa ouvinte. Eu não falo muito. Ouvir não significa que é emocionalmente inteligente. Talvez você é uma pessoa introvertida, sabe? Que sabe escutar bem. Isso é uma característica sua, ok? Mas quando a gente vai guardando, a gente escuta e guarda, o que você se torna? Uma bomba explosiva por aí, né? Eu gosto muito da frase do Rodrigo Rocha, um CEO da Amil Dental, que fala assim, quando você evita uma conversa difícil para evitar um incêndio, as coisas queimam dentro de você. Então, não é sobre ser, sabe, eu sou introspectiva, eu não falo muito, mas você não se posiciona na hora que precisa se posicionar. Na hora que você tem um cliente que está te desafiando, ou tem um funcionário que você não consegue conversar com ele, precisa treinar meus dedos, não tem outra maneira. Então, cuide das suas palavras. Ela abençoa, mas também fere. Se você é dura com os outros, saiba que você é mais dura ainda com você. Isso é um padrão de comportamento. Então, se você não identificar isso, esse padrão de comportamento vai ser você na sua maternidade, na sua paternidade, nos seus relacionamentos amorosos. Em todo momento, você vai ter esse padrão comportamental, se você não trouxer clareza e saber fazer gestão disso. Então, nós estamos tão habituadas a reagir a tudo e nem sempre, né, com essa sensibilidade para simplesmente ouvir, acolher, dar opinião, somente quando for solicitado. Você não precisa dar seu palpite ou julgar toda hora. Julgar é automático, né? A gente julga o feio, o bonito, o alto, o grande, o pequeno. A gente todo tempo tá tendo esse julgamento porque a gente tem uma percepção sobre algo. E a gente julga conforme alguns critérios que a gente aprende desde a nossa infância ou desde a nossa gestação lá na barriga da nossa mãe,
onde a gente gera filtros, é a formação da nossa identidade. Também pelo DNA da nossa geração, né? E depois a gente vai inserindo isso conforme a gente vai crescendo, vai gerando os nossos valores, as nossas culturas, e nós filtramos conforme a nossa identidade. E eu aprofundo muito sobre isso, como é que a gente treina a nossa inteligência emocional na imersão de liderança emocional, que eu vou abrir as inscrições agora em abril. Então, se você de fato quer se tornar uma empresária, um empreendedor, uma empreendedora, uma profissional, né, uma executiva emocionalmente inteligente, precisa treinar, né? Claro que eu tive também treinamentos, porque eu tive já algumas falências emocionais que me geraram resultados na minha carreira que não foram positivas. E eu precisei olhar para isso, encarar isso e não deixar mais explodir dentro de mim, porque foi aí que eu tive a síndrome de burnout, onde eu tive aquela bomba relógio, era eu. Hoje não mais. Hoje eu treino cada dia mais, hoje eu treino pessoas para não estarem nesse lugar. Então, quando a gente tem a nossa cultura, o nosso mapa de mundo, o que é gostoso para um, por exemplo, comer formiga, né? A gente fala, nossa, o cara come formiga, para o outro não é normal, né? Então, a gente precisa estar aberta para essas novas formas de enxergar a vida, trazer uma nova mentalidade frente a essas oportunidades e desafios que a gente tem. Então, eu posso ouvir tudo, mas eu não preciso me abrir para tudo. Eu preciso ter, claro, os meus princípios e valores. Assim como diz lá em 1 Coríntios 6,12, que fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito. É lícito eu falar de forma grotesca? Não, mas nem tudo vai me conver, vai convir para mim falar daquela maneira, me posicionar daquele jeito. Gente, vocês estão aqui comigo? Me diz que parou aqui meus comentários. Estão todos aqui comigo ainda? Tô quase acabando. Então, pensamos muitas vezes que a pessoa ela necessita de um conselho. E é aqui que a gente precisa tomar cuidado com a nossa comunicação. Porque se a pessoa não te pediu o conselho, você não precisa dar. Você não precisa se posicionar. E a gente acaba levando o mundo nas costas quando a gente acredita que o outro está precisando de mim. As minhas mentoradas vêm até mim e identificam que elas precisam de ajuda para ter uma ascensão na carreira, no negócio delas. Então, eu não preciso ficar batendo na porta de todo mundo, eu dou a oportunidade. Quem precisa vai vir pedir ajuda, vai vir pedir esse conselho. E quem quer conselho, pede, né? Eu posso falar o que eu penso? Eu posso dar conselho? Claro que eu posso. Mas vamos parar para pensar, nas empresas, nas grandes corporações, por exemplo, na empresa que eu trabalhei, uma multinacional, nós investíamos, na verdade, muito dinheiro com conselheiros, os mentores, os mestres. Por quê? Só que nós escolhíamos quem seriam os conselheiros da empresa, né? Talvez você trabalhe numa empresa, ou você busca conselheiros, ou você busca mentores. Nós escolhemos, eles são muito bem pagos por isso. Por quê? Conselho é bom, mas é caro. Veja nas empresas. Compra de conhecimento. O que você está comprando daquela cabeça, daquele ser humano? O conhecimento dele e a experiência dele. Então, você vai mais ágil, você vai mais assertiva. Por isso que eu vejo as minhas mentoradas indo mais assertivo. Ela consegue chegar no resultado que ela precisa. Porque ela está comprando de mim o meu conhecimento e a minha experiência. Thaís, que saudade, lindona! Quando você não faz gestão das suas emoções, você se torna mais controladora, mais vitimista. Seus resultados são medianos. E eu quero te ajudar a sair desse resultado mediano, né? Então, não existe ninguém tão inteligente que não possa melhorar e também não existe nenhuma pessoa que esteja aquém que não precise de treinamento. Então, isso é uma grande verdade para a nossa vida hoje. E eu quero trazer, como eu falei para vocês, o nome dessa live é Lidere com Fé. Além do nosso café, mas a gente eu vou sempre trazer para você o que a neurociência fala e o que a palavra de Deus nos ensina. Eu acredito que o ser humano veio com o manual do ser humano, que chama Bíblia. E aí, consequentemente, a ciência prova daquilo
que o nosso Criador já nos deu. Quando a gente fala de treinar inteligência emocional, a Bíblia traz como domínio próprio. Então, em todo tempo, se você olhar para a palavra de Deus, ela vai te ensinar sobre liderança, ela vai te ensinar sobre empreendedorismo. Em Provérbios 31, mulher de Provérbios 31 te ensina sobre ser uma mulher empreendedora, te ensina sobre maternidade, paternidade. Não há nada que na área de desenvolvimento humano, de comportamento humano, não esteja nos ensinando ali no nosso querido manual que Deus nos deu. Então, eu complemento aquilo que eu acredito com a neurociência, com meus estudos de neurociência. Então, vamos imaginar aqui uma história a qual nos traz alta performance com leveza, com resultado, com aprendizado e com realização pessoal na carreira. O exemplo bíblico que eu trouxe para vocês hoje, para a gente fechar essa live, é a história de José, o filho de Jacó no Antigo Testamento. Ele trabalhou com leveza emocional. Mas José, ele enfrentou inúmeras adversidades ao longo da sua vida, desde ser vendido como escravo lá pelos próprios irmãos, até ser injustamente preso no Egito, né, como escravo. No entanto, todas as situações, ele demonstrou uma notável capacidade de manter a calma e confiança, mesmo diante dos desafios emocionalmente difíceis, assim como o dele, assim como o nosso. Uma das chaves para a leveza emocional de José foi a sua habilidade, a sua alta performance, lembra? De se adaptar às circunstâncias, a ter domínio próprio frente àqueles desafios que ele enfrentava. Também de permanecer fiel aos princípios e valores. Mesmo quando confrontado com aquelas tentações e injustiças que eu e você também passamos, José manteve sua integridade, o seu posicionamento e não sua imposição, o seu posicionamento moral. E ele continuou a trabalhar com muita dedicação e excelência. Além disso, José, ele tinha uma fé inabalável em Deus. E acabou proporcionando para ele uma fonte de força, uma fonte motivadora, uma fonte de realização. Lembra que eu falei lá no começo da live? E também de esperança. Mesmo naqueles momentos ali sombrios que ele viveu. Ele confiava no plano divino para a vida dele. Ele acreditava, eu acredito que ele acreditava, que no final tudo ia se resolver bem. Mas ele teve ali também que dar passos humanos, assim como eu e você. Ele também precisou treinar as competências dele, os comportamentos dele. Ele aprendeu uma nova cultura, né, do Egito, ele não era. Ele aprendeu um novo idioma, ele aprendeu a mudar o tipo de vestimenta que ele usava. Lá no Egito era outro tipo. Ele aprendeu a liderar. Ele aprendeu a fazer gestão de um grande império, gente. Esse cara saiu de escravo para governador. Ele precisou participar de um processo de capacitação. Ele passou por um processo de ter uma comunicação assertiva, uma comunicação clara para ele ser entendido. Então, José, ele alcançou alta performance no trabalho dele com leveza emocional ao permanecer, muito mais do que dar iniciativa. Muitas vezes eu vejo mulheres tendo muita iniciativa, mas não tem acabativa porque não tem resiliência diante das adversidades. Tem dia que empreendedora, você fala assim, não sei, acho que eu vou desistir. E aí no outro dia você também trabalha na CLT e fala, eu vou desistir. Só que nem sabe os caminhos para essa desistência e muito menos caminhos para dar o próximo passo. Diante das adversidades, eu preciso ter gestão emocional para eu tomar as melhores iniciativas, para ter menos falências durante o nosso longo da vida. Então, manter a sua integridade também e a sua confiança em Deus, cultivar uma atitude mais positiva, sabe? Sair daquele momento onde você só enxerga o copo vazio. Você precisa treinar para ver o copo cheio, para ver que o copo está quase cheio, pelo menos. E isso vai determinar todas as suas escolhas, o seu comportamento vai ser baseado nisso, né?
e aonde rendeu para o José um cargo de governador no Egito. Então, esse cargo, vocês sabiam que ele não existia antes de José e nem existiu depois de José? Esse cargo de liderança, vamos imaginar agora o crachá de líder dele, foi exclusivo para ele. Só que ele foi treinado para estar naquele lugar, né? Então, uma coisa, às vezes você quer, né, alcançar um objetivo, uma meta, seja no seu trabalho, seja no seu negócio, e você não quer ser treinada, você não quer passar por um processo de desenvolvimento. E aí você vai ter resultados medianos, vai ter resultados muitas vezes ali, umas falências no meio do caminho, que você olha para trás e fala, ai, não valeu a pena. Não valeu a pena porque você não teve constância, você não teve um mentor para te ajudar, um conselheiro para te dar conselhos. Para terminar, eu vou deixar aqui Efésios 4:29, que diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Será que eu e você estamos tendo uma comunicação a partir da nossa gestão emocional, como a gente comunica? Será que a gente não está lançando palavras grosseiras, torpes, né, como a palavra de Deus fala aqui, para edificar o outro, conforme a necessidade? Conceda graça aos que ouvem. Será que eu estou gerando graça ao que está me ouvindo, né? A Carla escreveu, que manhã abençoada, obrigada por tanto. Você é obrigada, Carla, você também é. Então agora eu vou deixar aqui o meu resumo, e enquanto eu compartilho o meu resumo, eu gostaria que você escrevesse aqui uma palavra que está te dando um insight, algo que talvez melhorou aí dentro de você, algo que te deu mais inteligência, mais sabedoria, né? Coloque a palavra que veio aí na tua cabeça. Então, resumindo a nossa live de hoje. Alta performance produz resultado, gera aprendizado para melhores resultados no futuro e vai gerar também a nossa fonte de realização pessoal. 2. Como reconhecer uma pessoa inteligente emocionalmente? É pela linguagem, como ela coloca as palavras, é pela comunicação. E 3. Quem quer conselho, pede. 4. Cuidado com as interferências. Ela pode tirar o seu foco do seu desempenho para conquistar seus resultados, seus sonhos, seus projetos. Somos potencial e interferência ao mesmo tempo. 5. Uma pessoa com inteligência emocional sabe como se posicionar sem impor sua vontade sobre os outros. E 6. Escute, respeite e fale o que edifique. Eu te espero amanhã, eu deixo aqui o meu convite. Amanhã eu vou fazer um workshop Inteligência Emocional para Liderar às 8 horas da noite, online, ao vivo pelo YouTube e gratuito. Somente para quem estiver lá no meu grupo do workshop. Se você ainda não faz parte desse grupo do workshop gratuito de inteligência emocional, eu vou deixar nos stories. Se você não conseguir acessar pelos stories, você pede para mim pelo direct, tá bom? O link eu vou deixar disponível. Você consegue entrar até amanhã ao meio-dia. Depois eu vou fechar esse grupo, você não vai conseguir entrar e automaticamente não consegue entrar mais no workshop gratuito. Já tenho mais de 65 mulheres lá e eu vou abrir a vaga também para imersão de liderança emocional, onde eu vou treinar você para ter uma comunicação mais assertiva, para que você realmente gere bons resultados na sua carreira, no seu trabalho, no seu negócio. Então, quem está lá no meu grupo de workshop já ganhou o meu mais novo e-book, que eu tenho um carinho especial por ele, que chama Mulheres Líderes Emocionalmente Inteligentes. Então, se você ainda não tem o meu e-book, ainda não faz parte do workshop lá no meu link, eu vou deixar disponível para você entrar e, quem sabe, compartilhar para outras pessoas. Eu quero deixar aqui meu muito obrigado, que Deus abençoe seu dia, abençoe sua semana. Hoje nós estamos começando mais um mês, que seja um mês de graça, que seja um mês abençoador,
um mês de gratidão no seu coração, que você possa evoluir, que você possa ascender profissionalmente, que você possa levar o melhor que existe dentro de você. Eu te abençoo, em nome de Jesus, que esse seja um tempo novo para você. Lucélio, se você quiser fazer parte, você é super bem-vindo. Aí eu te peço só desculpa porque eu acabo falando muito com a voz, né, direcionada, comunicada para as mulheres, mas levando em consideração isso, você pode sim fazer parte, você vem aqui para aprender comigo também, tá bom? Gente, sejam todos e todas muito bem-vindas aqui no meu Instagram. Deixa eu ver o que a Veide escreveu. Obrigada por essas dicas valiosas em plena segunda-feira. Começamos o mês muito bem, né? A Veide escreveu, pensar antes de falar. Que mais? Só a Veide escreveu? Coloquem aí, gente, o que vocês aprenderam hoje aqui comigo, o que gerou uma chave de aprendizado no coração de vocês. Você sabia quando a gente fala aprendizado no coração e não na mente? Porque é do coração que procede todos os nossos pensamentos. Então eu quero saber, o que gerou de aprendizado aí no seu coração? O que valeu a pena estar aqui comigo hoje? Quero deixar meu muito obrigado. Se você não conseguir compartilhar o seu insight aqui, assim que eu conseguir salvar essa live, escreva lá nos comentários. Vai ser importante para mim também fazer uma avaliação do que eu estou comunicando aqui para vocês. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.